Fala aí, galera do Binóculo, estamos aqui no nosso especial de Páscoa. Não vai ser muito grande, né? Até por causa que a gente está voltando agora. Se incomoda com o barulho de fundo, não, tá meio esquisito, mas é a vida. A gente não tem um estúdio bem amplo, tá? Mas olha só, o nosso especial de Páscoa tem como tema uma coisa muito simples, mas muito atual para os dias de hoje. Que é simples. Você não é especial. Isso que é importante para a gente começar. Então, bora lá. Vou começar numa leitura de um texto muito conhecido de Colossenses 2, que vai dizer assim a partir do versículo 13. E quando vós estavas mortos nos vossos pecados e na incircuncisão do vosso coração, ele vos vivificou com ele, perdoando-vos de todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Então o que esse texto está falando? A gente vive num período tão complicado. Eu, como pregando em algumas igrejas, a gente percebe essa tendência. É que o antropocentrismo chegou de uma forma tão forte que as pessoas fazem sem perceber. E você percebe sempre essa coisa virada para o homem. Então a gente vê heresias do tipo: Jesus morreu na cruz para mostrar o tamanho do valor que você tem. Que coisa linda, meu Deus, forte. Não, porque ele morreu porque eu tenho valor. Por isso que ele morreu na cruz, não pagou com dinheiro, pagou com sangue. Eu tenho muito valor. Você é valioso, você é especial. Desculpa, tá errado. O texto diz aqui com muita clareza, Paulo ele resume o que foi a morte de Cristo na cruz. A cruz mostra que aqui aconteceu uma coisa, houve um cancelamento de dívida. Então, Vitor, o que a Bíblia está nos dizendo? A dívida que a humanidade, por causa do pecado, contraiu com Deus era algo tão absurda. Porque o pecado ele vai contra a santidade de Deus. E Deus ele é amor, mas Deus é justiça. E a justiça clama por alguém que pague a dívida. Deus ama, mas ele é justo. Ele é um Deus santo que não tolera o pecado. E o pecador que vive em pecado, ele também não é tolerado por Deus. A Bíblia diz que Deus, Salmo 1 vai dizer que o ímpio, no dia do juízo, ele vai ser como a palha, que vai voar. Então a Bíblia vai dizer que o pé do ímpio em Deuteronômio estão prestes a derrapar. Como dizia Jonathan Edwards, é simplesmente a misericórdia de Deus que nos segura de não cair direto no inferno agora. Então o que a gente tem que entender, irmãos? É que a morte de Cristo na cruz não foi para mostrar que a gente tinha valor, mas foi para mostrar o tamanho da dívida e da agressão do pecado. A cruz ela nos mostra não o nosso valor, mas a cruz ela nos mostra a ira de Deus. Porque o nosso pecado foi uma coisa tão abominável para Deus, é algo que foi tão contra a natureza de Deus, que ele não poupou matar o seu próprio filho. E o seu filho que nem pecador era. Ele só assumiu uma dívida que não era dele, mas Deus não o poupou. E quando Jesus ele diz que Deus meu, por que você me desamparaste? Esse é o grito de alguém que foi desamparado na cruz porque precisou receber a ira do pecado. O pagamento de sangue de Jesus não é porque é de extremo valor, no sentido que você é valioso. É porque só o sangue do Filho de Deus aplacaria a ira de Deus. Só o sangue do Filho de Deus, um sangue puro, sem pecado, conseguiria aplacar a ira de Deus sobre a humanidade e aqueles que o confessam mediante a fé. Então, precisamos entender que, irmãos, a gente precisa entender que esse negócio de eu tenho valor, irmão, você não tem, não é? A cruz mostra o tamanho do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque se não fosse ele na cruz, a gente estaremos mortos, por causa da ira de Deus contra o pecado. Deus ele não tolera o pecado, Deus odeia o pecado. E nós precisamos entender que a cruz pagou uma dívida impagável. A cruz não mostrou o nosso valor. Alguns tentam entender que alguns até falam a cruz pagou, o diabo perdeu o poder. Não. A cruz é um problema resolvido entre Jesus e Deus. É Jesus pagando uma dívida para aplacar a ira de Deus. É para pagar uma dívida que a gente fica com o diabo. Alguns pensam, Jesus morreu na cruz e o diabo não reina mais sobre nós. Isso é muito medieval. Não, Cristo ele morre para pagar a dívida que nós contraímos com o Pai. Aquele que é o Senhor das leis, que a gente quebrou todas. Então, a cruz ela mostra o tamanho da ira de Deus, que ele não poupou seu próprio filho por amor
a mim e a você, mas ele não poupou, porque o pecado é algo que agride muito grande, é uma agressão muito grande à sua santidade. Mas ele nos amou. Por que Deus nos amou, como diz João 3,16? Não é porque ele esqueceu o pecado, porque o pecado teve que ser pago. É porque ele permitiu que o nosso pecado fosse na conta do seu filho. Ele permitiu a transferência de culpa. Isso é muito amor. Porque quem tinha que pagar éramos nós. Irmãos, você não é especial. Jesus é especial. Você não é importante. Jesus é importante. Por quê? Porque o Filho de Deus morreu por a minha dívida, pela sua dívida, pela dívida de todos nós, mostrando que Deus não tolera o pecado. A Páscoa ela vem nos ensinar uma coisa, é que o nosso Deus, ele odeia o pecado, mas o nosso Deus também foi muito amoroso, dando o seu Filho para pagar a minha e a sua dívida. Então é motivo de comemorarmos, porque o Filho de Deus deu a vida por nós, e por isso estamos alegres, porque nele temos vida, e nele temos certeza, porque agora, como ele disse na ceia, agora é um pacto, agora é uma aliança feita sobre o sangue dele. Então, feita sobre o sangue dele, sabemos que essa aliança não tem fim. Então sabemos que o Pai nos aceitará no céu um dia, mediante a fé no seu Filho. A Páscoa é a mensagem de que pecadores como nós, por causa do Filho de Deus, temos a chance de adentrar o céu por intermédio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, uma feliz Páscoa e lembre-se sempre, todos na humanidade, os grandes líderes, falam de amor, mas só Jesus demonstrou a maior forma, a maior prática do amor, que é dar a vida por aqueles que o odeiam. Ninguém faz isso, só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.